Olá, vamos para mais uma planilhinha aí de Excel. Hoje vamos trabalhar com fórmulas e funções em uma planilha já pronta. E aproveitando aí também já para fazer a correção de uma avaliação que foi aplicada aí para algumas turmas da ETEC de Cândido Mota. Então, a planilha ela já está prontinha, né? Já tem toda a estrutura dela montada, o layout dela montado. E aí, para cada bloco aí, tem a solicitação de algum tipo de cálculo para ser resolvido. O que a gente precisa entender primeiro? Que a gente está analisando os dados que estão aqui em cada mês, ou seja, em cada coluna. Então, aqui na coluna do mês de janeiro, eu tenho aqui as receitas que são contabilizadas aí pelo salário, hora extras, 13º. E aqui a gente tem a solicitação das informações que eu quero para realizar o cálculo, uma fórmula, uma função aqui na célula correspondente. Tá? Então, para cada bloco aí da planilha, tem algumas informações que estão sendo solicitadas. Muito bem, então vamos começar aqui pelo total. Total das receitas. O que seria esse total? A somatória de todos os valores. Então, eu posso trabalhar com uma fórmula ou uma função. É mais fácil a gente já usar a função soma. Então, igual soma, abre parênteses, e aí eu vou pegar o intervalo que eu quero somar. O que a gente pode fazer? Eu posso digitar ou clicar e arrastar nas células correspondentes. Então, ele já vai preencher aqui com o endereço da célula. Vou fechar aqui o parênteses, dar um Enter, e a minha função já está pronta. Tá? O soma, abre parênteses, vai do E6 até o E8. Muito bem, se eu já quiser colocar a formatação da célula para que nas próximas que eu for copiar essa fórmula, essa função, ela já apareça, é só usar aqui, né, na guia número, o formato aí de número de contabilização. Então, já vai colocar aqui, ó, o R cifrão e o tracinho, mas a função, a gente pode ver que pela barra de fórmulas, ela já está pronta, tá? Então, criei aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, criei aqui a minha primeira função. Então, para passar para as demais células, o que a gente vai fazer? Clicar e arrastar. Pronto, todas as células já estão com a mesma fórmula. A mesma coisa aqui, o que ele pede, né? A média das receitas, então significa que é o mesmo intervalo. Eu só preciso mudar o nome da função. Então, minha função média também vai do E6 até o E8. E aí, né, eu vou passar, né, essa função aí para as demais células. Então, só lembrando, né, por que ele mostra esse símbolo aqui, é porque na matemática não existe divisão por zero. Como eu não tenho valores lançados aqui, ele vai mostrar essa mensagem dentro da célula. Então, para a gente fazer um teste, né, para ver se está funcionando, eu posso substituir isso por valores, e aí eu verifico se ele está fazendo o cálculo corretamente. 30, né, dividido por 3, 40 dividido por 3, 13,99. Se eu colocar 10 aqui, vai dar R$10 aqui. Então, significa que está funcionando, tá? Mesma coisa aqui, né? Aqui, nós queremos a maior receita, significa a maior de todas. Então, a gente já pode usar aqui diretamente a função máximo, que pega o maior elemento de um intervalo. Fechei lá minha função, dei um Enter. Se eu não quiser usar a função máximo, professor, eu sei usar a função maior. Se você quiser usar a função maior, pode também. Só que o que você precisa lembrar? Que além do intervalo, eu preciso indicar a classificação. Então, eu tenho que pôr o ponto e vírgula 1 para indicar que é a primeira maior receita. Tá? O mais fácil, né? Ao invés de usar a função maior, seria usar mesmo a função máxima, né? Função maior, eu tenho que colocar a classificação também. Então, aqui, ó, a gente tem ponto e vírgula 1, né? Na função máximo, é só indicar o intervalo. Então, aqui é a mesma coisa, eu não tenho nenhum valor ali lançado,
mas se eu tiver, né, ele vai mostrar aqui qual é o maior valor digitado, tá? Então, no caso que é o 20, ele colocou 20 ali. Então, mesma coisa, antes de copiar, eu vou usar aqui a formatação, deixar ele personalizado com o R cifrão e vou puxar para as demais células. Beleza, terminei aqui o primeiro bloco. Agora eu preciso fazer as outras funções. Então, aqui o que ele está pedindo? Total das despesas fixas, que é esse bloco. Mesma coisa, a gente vai usar a função soma. Então, ele vai somar os valores que estão nesse intervalo, só clicar e arrastar, dar um Enter. Vou colocar a formatação e vou passar para as demais células. Então, observa que a partir daqui, né, toda vez que a gente tiver um total, ele vai pegar o total deste intervalo. Uma coisa muito importante, né? Muita gente confunde aí. Eu preciso usar um pouquinho de... prestar um pouquinho de atenção para não colocar intervalos que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Se estamos falando da coluna, os valores selecionados têm que ser desta coluna. Então, mesma coisa, vou colocar lá o R cifrão e vou passar para as próximas células. Então, era só fazer isso, né? Colocar a função, selecionar o intervalo, fechar o parênteses, dar um Enter, mudar aqui para o contábil e arrastar para a próxima coluna. Todas as funções que indicassem a somatória, né, do total aí das despesas, era só fazer dessa forma, selecionar o intervalo usando a função soma e passar para as próximas colunas. Agora aqui, né, no saldo. O saldo, ele tinha já indicado, né, os valores aqui do que está sendo contabilizado, e aqui aparece um novo item que é o investimento. Então, o que ele pedia aqui? O saldo. Então, aqui nessa célula, a gente vai colocar o saldo referente a essas linhas, a estas células aqui. Muito bem. Então, o saldo a gente pode pensar como o total lá das receitas menos as despesas. Esse investimento, ele não é uma despesa específica, porque ele vai ter um retorno, mas não é momentâneo. Mas se eu entender, né, como uma saída, eu estou depositando, eu estou investindo em alguma conta, eu estou tendo uma saída do meu caixa, né, e quiser considerar o investimento como uma despesa, poderia usá-lo aqui no cálculo. Quem utilizou foi considerado, quem não utilizou também foi considerado. O que é o saldo? O saldo, ele vai pegar o valor que eu tenho, que são as minhas receitas, menos as minhas despesas. Então, aqui, era só eu subtrair, né, dessa receita cada valor das minhas despesas. Então, quem considerou lá o investimento também como uma despesa, eu considerei na avaliação. Tá? Então, a partir do momento que a minha fórmula, porque eu tenho endereços de células e operadores aritméticos sendo envolvidos no cálculo, né? Eu posso fechar isso e passar para as demais colunas. Só clicar e arrastar aí com o auto-preenchimento. Média das despesas, mesma coisa. É a mesma função que a gente já usou, a função média. De quais despesas? Então, desse intervalo aqui, né? Do saldo. Então, fechou o parênteses, deu um Enter. Mesma coisa, né? Vou colocar lá o R cifrão e jogar para as próximas células. Segunda maior de despesa, também aqui desse intervalo. Aqui, como ele está falando já a classificação, que é a segunda maior despesa, então nós usamos a função maior. Abro parênteses, seleciono o intervalo onde contém as minhas despesas, fecha lá o parênteses e dá um Enter. Observa aqui que, se eu fizer só isso,
como a gente falou anteriormente, ele vai dar uma mensagem de erro porque não tem argumentos suficientes para essa função, que seria o quê? O outro parâmetro, que é o ponto e vírgula k, que seria indicar, né, qual é esse valor aí que eu estou procurando. No caso, o segundo maior valor. Então, vai ficar igual maior, abre parênteses, o intervalo, ponto e vírgula 2, fecha parênteses. Lá na hora que a gente resolveu do maior valor, a gente colocou ponto e vírgula 1, porque é o maior de todos, né? O primeiro maior elemento, certo? Então, quem conseguiu chegar até aqui, parabéns e até a próxima!